sobre pedágio no Paraná, uma nova proposta com mudanças no pedágio foi apresentada por deputados estaduais ao Ministério dos Transportes do governo Lula. Os deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa dizem que são sugestões para que a gente tenha um pedágio de fato com a garantia do menor preço. Parece que o projeto do governo anterior, de fato, né, Riva, não ganhou, assim, digamos, unanimidade em termos de apoio, né? Existiram questionamentos do setor produtivo, os deputados aqui do Paraná formaram essa frente ampla do pedágio lá, que é um grupo de deputados que tenta mobilizar e derrubar, inclusive, a proposta de modelo de pedágio que surgiu no governo Bolsonaro. Agora levaram, então, essa nova sugestão elaborada ao governo Lula. Então, o que diz esse documento entre várias sugestões apresentadas, né? Quer o fim do aporte financeiro ou qualquer outra regra dentro desse edital que afaste a concorrência. Né, diz que a justificativa é que essa cobrança do aporte financeiro seria repassada para as tarifas, o que iria aumentar o preço para nós usuários. O próprio Tribunal de Contas da União diz que o atual projeto, que é esse modelo, né, anterior, teria tarifas hoje 13% maiores do que aquelas tarifas que a gente pagava já aqui no Paraná na concessão anterior. Então, os deputados estaduais também pedem a eliminação da chamada taxa de proteção cambial. Dizem que é uma taxa que está lá por interesse das concessionárias de pedágio. Dizem que a possível desvalorização ou valorização cambial já está prevista em um capítulo específico do contrato, não tem que ter taxa de proteção cambial, segundo eles. E os deputados estaduais também sugerem uma carga tributária diferenciada em que a soma dos impostos federais não passe de 4% do total do faturamento. Em relação ao ISS, que é imposto municipal, a sugestão é estabelecer um teto de 2%, que hoje é de 5%. Então são vários pontos relacionados que, segundo 15, né, ao todo, nesse documento, que tem também questão ambiental, questão de garantia das obras, né? A gente viu o que aconteceu aqui no Paraná com a saída das concessionárias, que é um exemplo. Praça de pedágio, na temporada, muita gente deve ter passado ali, dá uma tristeza passar naquela praça de pedágio ali na 277, passa pelo aquele cantinho, aquela praça que parece que tá desmanchando, parece que veio desde o apocalipse zumbi ali, a praça de pedágio, dá tristeza, tudo caindo, rebentado, sem manutenção, e você não tem ninguém assumindo a responsabilidade por aquilo. Então, todos esses pontos, segundo os deputados estaduais que fazem parte dessa frente, estão contemplados aí nessa sugestão, e também a preocupação com a história do degrau tarifário, né, de 40% a ser cobrado depois da conclusão das obras. A gente vai ouvir agora o que disse o deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, que é o chefe, é o coordenador da frente do pedágio. O pedágio do Lênier custava R$19 a cada 100 km. O pedágio defendido pelo Ratinho e Bolsonaro custa R$21 a cada 100 km. Nós implementamos 5 ou 6 mudanças que podem abaixar significativamente esse valor, para em torno de R$10 a R$12 a cada 100 km. A primeira dela é a mudança no modelo de edital de licitação. Licitar somente pelo menor preço de tarifa, sem o aporte, sem a outorga ou conta vinculada. E para garantir as obras, caução com letras do Tesouro Nacional. Quando a empresa vai fazendo a obra, ela resgata o valor do caução. E esse valor não custa na tarifa. A frente parlamentar está preocupada em ter o pedágio barato, obras, segurança e que a gente não passe os transtornos que a gente passou nos últimos 24 anos. Então o documento foi enviado à Casa Civil, Lula, Ministério dos Transportes. A gente ouviu o deputado aí, essa preocupação que ele fala, acho que é a preocupação de qualquer paranaense, que a gente não tenha o que aconteceu nos últimos 24 anos, que a gente tenha uma tarifa justa, que a gente tenha um serviço eficiente, que a gente tenha a manutenção das rodovias, as obras feitas, mas o que está difícil é encontrar o caminho para que essa solução prática comece a se desenhar. Que questão enrolada essa, a solução do pedágio no Paraná, Rivaroli. Vamos ser bem honestos, eu não vejo possibilidade de resolução tão cedo, porque há muita gente interferindo. Há muita gente interferindo em todo esse processo. Há pessoas que se pensam em governos paralelos, que podem lá interferir e dar o seu pitaco. Há pessoas que acham que tem que dar sugestões o tempo inteiro. É preciso sentar, negociar e fechar isso, Rafa. Fechar esse pacote, sabe? Vamos sentar, vamos conversar. Tava tudo encaminhado, interferiram, fizeram com que retrocedesse. E aí, como é que faz? Um ponto é pacífico. O pedágio vai voltar. Estadualizado, federalizado, seja lá como for, o pedágio volta aqui no estado do Paraná.
O governo não vai ficar com essa bronca gigantesca do tamanho de um bonde para resolver. Vai dividir essa conta comigo e com você, porque o pedágio nós pagamos, mais o IPVA, mais todos os impostos que pagamos, que deveriam nos dar a estrutura. É um pouco a mais. Agora é preciso que as interferências cessem definitivamente, para que haja uma negociação de verdade, porque essa decisão vai ser entre os dois executivos. Podem falar o que quiserem, sugerirem o que quiserem, toda sugestão é válida. Mas a decisão está entre os dois executivos. O executivo estadual, o executivo federal. Sabe o caminho, sabe qual é, Rafa? Sabe o que me parece que o caminho que vai ser adotado? Estradas estaduais, o governo do estado dá um jeito, estradas federais, o governo federal dá outro. Só que a gente precisa construir rodovias ainda. É necessário que as interferências externas parem para se chegar a um denominador comum. Ou então a gente vai ver isso se arrastar, não vai ter solução, nossas estradas vão ser deterioradas, isso vai prejudicar de uma maneira geral toda a produção paranaense, eu não estou falando só agrícola, eu estou falando de toda a economia e o PIB do estado, por más condições de rodovia, que é o que ninguém quer. Absolutamente não é o que ninguém quer. Tá na hora da gente pensar na população. Isso, claro, inclui o valor do pedágio, que não pode ser alto. Nós já pagamos inúmeras vezes esse pedágio aí. Mas, acima de tudo, é preciso entender que é preciso definitivamente ter uma solução. No caminho que está, o consenso está longe. E quem vai pagar as contas todas somos nós. Vão nos preterir em detrimento de tantas outras pessoas, de tantos outros estados. Chega, né, gente? Chega.